Estamos com mais uma aula da Semana do Advogado Iniciante e hoje é a aula 2. Abordaremos os tópicos contrato de honorários e dicas para elaboração da petição inicial e contestação. Então, não deixe de ativar o sininho e fique aqui. Olá, para quem não me conhece ainda, eu sou a doutora Dayana Arruda, especializada na área de Direito Civil, sou membro da Academia Brasileira de Direito Civil, membro também da Academia de Processo Civil e sou mentora de advogados. Então você que é novo advogado ou que está muito tempo parado e precisa de uma atualização, você está no local certo. Hoje eu quero dar algumas dicas importantíssimas. Contrato de honorários. Gente, tem coisa mais importante para o advogado do que o contrato de honorários? Se você tem um contrato de honorários bem redigido, a sua chance de receber tudo é muito maior. Eu já vi casos de chegar alunos até mim muito preocupados porque não tinham um contrato de honorários e deixar ficar a cargo do juiz um arbitramento de honorários. Olha que situação, porque fica a critério do juiz e a gente tem que se submeter a uma ação, né, de cobrança para que o juiz arbitre um valor que o juiz entender que seja adequado. Seria muito melhor se o nosso contrato de honorários fosse melhor redigido, né? Então eu quero dar algumas dicas. Dica número 1. Você precisa se preocupar com o objeto do seu contrato. Delimite bem o seu objeto. Se você está entrando com uma ação, por exemplo, indenizatória, não esqueça de colocar cláusula 1 do objeto. E aí você vai colocar ação indenizatória contra X. Até a sentença de primeira instância, até o processo de execução. Eu vou dar uma dica, em todos os meus contratos eu coloco apenas até a sentença de primeira instância. Por quê? Porque pode ser que não seja necessário a execução, pode ser que em caso de sentença procedente, o réu efetue o pagamento voluntariamente, pode ser também que aquele réu não tenha nada no nome dele, que você saiba que essa execução vai ser uma execução frustrada. Pode ser que sequer tenha execução, porque dependendo da ação, você só quer uma ação declaratória. Então, normalmente nos meus contratos, no objeto, eu coloco até a sentença de primeira instância. E aí eu coloco algumas cláusulas extras, falando que qualquer recurso será objeto de novo honorários. Já coloco algumas previsões, alguns recursos básicos, como agravo de instrumento, apelação. Eu já coloco o valor ali, R$400, R$500. Isso vai depender de que tipo de ação estamos falando. E eu coloco também a questão da execução, porque, gente, execução é um outro processo, né? A gente sabe que termina ali aquele processo de conhecimento, começa, apesar de haver o sincretismo, começa ali o cumprimento de sentença, mas a gente sabe que esse cumprimento de sentença pode levar ao mesmo tempo da ação de conhecimento. Né? Então, normalmente eu coloco sim honorários à parte, faço um adendo. Então, a dica número 1 é delimite bem o seu objeto do contrato. Dica número 2, coloque o preço muito bem delimitado também e bem especificado. Estou cobrando o valor de R$5.000 que vai ser parcelado, entrada de tanto, parcelas de tanto, vencimento no dia tal. Em caso de descumprimento, multa de tanto, juros de tanto, coloca tudo especificado. E aqui o pulo do gato. Não deixe de colocar também ele separado. Por exemplo, você vai cobrar R$5.000 pela ação toda, mas vai que seu cliente desiste da ação no meio do processo. E aí, qual vai ser o valor devido dos seus honorários? Então, o que eu costumo fazer? Do fechamento do contrato até a distribuição da sentença, tantos por cento. Aí eu coloco em valor, tá? Da distribuição da sentença até a apresentação da réplica, R$2.000, R$3.000. Da apresentação da réplica até a sentença de primeira instância, aí eu coloco o valor total. Faça isso, gente, porque isso vai ser melhor para vocês, porque em caso de desistência do cliente, em caso dele trocar de advogado, você não vai ter problema de receber até aquela parte onde você trabalhou. Então, fiquem muito atentos quanto a isso, tá? Uma outra dica que eu costumo dar também
é de você colocar que vai caber citação em caso de discórdia de alguma coisa, vai caber a citação por WhatsApp ou e-mail. Isso é uma forma de garantir que vocês estipularam isso no contrato. Então, ajuda também, em caso de descumprimento desse contrato, de você conseguir citar esse seu cliente. Então, essas dicas aí de elaboração de contrato são muito importantes. Espero que vocês façam também com calma. Evitem ficar pegando só modelo na internet, tenham por hábito ler o que vocês estão fazendo, porque cada contrato é um contrato. Pode ser que para determinado cliente você tenha que inserir uma determinada cláusula que vai servir somente para ele, ou retirar cláusulas para outros clientes, por exemplo. Então, procurem sempre fazer de acordo com o seu cliente, tá? E agora, a dica para petição inicial e contestação. Gente, petição inicial e contestação. Vocês precisam conhecer a fundo o processo. No caso da petição inicial, você vai estar pelo autor, né? É preciso entender os fatos, pegar todas as provas que você tem e, principal de tudo, participar o seu cliente do que você está fazendo. Eu sempre costumo fazer isso. Eu faço lá a parte do endereçamento, a qualificação das partes, eu boto 2 fatos. Escrevo tudo na linguagem jurídica e sempre passo para o meu cliente para me dar o ok. Porque ninguém melhor do que ele sabe o que de fato aconteceu. Ele pode não ter os termos jurídicos adequados, mas ele sabe se de repente o que você colocou não foi bem daquela forma, ou se ele não quer que coloque determinada situação. Então, tenham por hábito participar o seu cliente, porque ele vai se sentir mais envolvido, né? E você vai ter o ok dele, o aval dele para distribuir a sua ação daquela forma que está. E quanto à contestação? Contestação não tem como fugir, você vai ter que pegar a inicial toda e se debruçar nela. Por quê? Porque temos o princípio da eventualidade e temos também o ônus da impugnação específica. E o que vem a ser isso? Você precisa alegar, no momento da contestação, tudo que está sendo abordado na petição inicial. E se você deixar esquecer alguma coisa, vai ter a preclusão, você não vai poder arguir isso em outra oportunidade. Então, leiam com calma, vão sinalizando, passilomicolo, para tudo que você vai precisar impugnar. Então, façam com calma também. E aí uma dica que eu tenho, eu costumo fazer isso para ficar melhor, eu costumo imprimir a petição inicial, ou então, se você tiver algum aplicativo e gostar mesmo de trabalhar no computador, que você vá sinalizando todos os tópicos, para você não passar despercebido de nenhum assunto que depois você não vai conseguir impugnar, né? Porque nós temos esses 2 princípios aí, que é o princípio da eventualidade e ônus da impugnação específica. Precisa impugnar todos os itens, precisa impugnar nesse momento da contestação. Então, percebam também a questão de competência, valor da causa, tudo isso entra na preliminar da sua contestação. Então, mais uma vez, o nosso trabalho é um trabalho que requer paciência, cautela. Não adianta a gente fazer nada com afobação, com pressa, porque não vai sair bem feito. Eu vejo muitos advogados no copia e cola e muitos advogados se perdendo a chance de fazer uma boa atuação, perdendo a chance de defender com mais eficácia o seu cliente. E eu falo isso porque, inclusive, eu dou mentoria dentro de escritórios de advocacia, até percebendo essa falha que existe, né, essa carência muito grande dos advogados. Eu comecei, já tem 1 ano e meio, 2 anos, a fazer essa mentoria também dentro dos escritórios, dos setores jurídicos. E eu falo para vocês porque eu observo isso mesmo, na correria, no dia a dia, a gente quer correr e vamos pegar essa contestação que eu fiz para outro caso parecido e vou jogar para cá, principalmente escritórios e pessoas que trabalham no contencioso, que são demandas realmente muito parecidas. Mas eu falei o quê? Parecidas não são iguais. Então vocês precisam se atentar, porque o bom advogado é aquele advogado que zela pelo seu cliente, que faz tudo com muita cautela, com muito zelo, e eu espero que você seja assim também.